Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Record News. Muito boa noite para você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, líder de audiência, o ND+. Estamos começando o Conexão ND desta noite de sexta-feira. Bom, hoje é sexta-feira, dia 1º de abril. Ontem, 31 de março, terminou o mês das mulheres. Mas, infelizmente, mais um mês que termina com registros de violência contra mulheres, com registros de assédio. E a gente vai falar sobre esse assunto aqui no nosso Conexão ND, desta noite de sexta-feira, com Patrícia Zimmermann. Ela é delegada, ela é a coordenadora das Delegacias de Proteção à Mulher, à Criança, aos Idosos. Vamos falar também com Anne Auras. Ela é defensora pública e a coordenadora do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública aqui de Santa Catarina. Delegada Patrícia, defensora pública Anne, muito boa noite. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Boa noite, Márcia. Boa noite, doutora Anne. É um prazer estar aqui, conversando com duas mulheres tão inteligentes, mulheres que são referências. É uma honra para mim. É uma honra para a gente recebê-la aqui, é uma honra para mim recebê-la aqui presencial, Anne. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, Márcia, pelo convite. É um prazer estar ao seu lado na noite de hoje e ao lado da delegada Patrícia também para conversar de um tema tão importante. Tão sério, né? O mês de março terminou, delegada Patrícia. Eu queria começar com números. O que a gente pode dividir para o nosso telespectador? Como é que foi esse mês de março, mais esse mês de março, mais esse mês da mulher, que infelizmente a gente termina com registros de violências e de assédio. Hoje é dia da mentira, né? Bem que eu queria poder estar dizendo aqui, olha que maravilha, terminou o mês de março com tudo lindo, tudo ótimo, conseguimos vencer a violência contra a mulher, mas seria uma mentira eu dizer isso, né, delegada Patrícia? Infelizmente seria uma mentira, Márcia. A gente vê que os números, as estatísticas de crimes contra as mulheres, eles vêm numa crescente nos últimos anos. Nós sabemos que existe muita subnotificação de crimes e existe também crimes que não admitem a subnotificação. Feminicídio, que é um crime que não admite subnotificação, nós temos um registro superior ao mesmo período do ano passado. Nós estamos com 14 casos. O que nos chama a atenção é que desses 14 casos, nenhuma das mulheres tinha registro de ocorrência contra o seu agressor. Essa violência que já vinha acontecendo em outros, com certeza já vinha acontecendo dentro de casa. Os outros crimes, como assédio sexual, injúria, importunação sexual, lesão corporal, todos esses vêm numa crescente. Me permite falar um pouco da importunação, que é um crime relativamente novo e que no início, em que houve a edição da lei, nós tivemos pouquíssimos registros. Ali, então, 2019 com poucos registros, 2020 com poucos registros, mas gradativamente, quando se tornou público que determinadas condutas não são mais toleradas, elas caracterizam um crime, nós temos esse aumento de notificação dessas infrações. Mas o que vocês entendem que está provocando essa situação? Teria um ou outros motivos para isso, já claros para vocês, para a polícia? Márcia, a questão da violência contra a mulher, a gente vê que muitas das mulheres elas acabam ganhando uma confiança maior. Todos os órgãos que apuram essa violência, falam em nome da Polícia Civil, mas órgãos como Polícia Militar, Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública, Rede de Saúde, de Assistência, então todos esses órgãos e a comunidade já tem como claro essa não tolerância ou essa intolerância com relação ao crime de violência contra a mulher. No caso da importunação sexual, que é um crime bem específico, a mulher ela está tomando posse daquilo que é seu, ou seja, o direito de não andar na rua e ser xingada, o direito de acessar um transporte público e não sofrer nenhuma forma de importunação, aquela chamada situação que a mulher é constrangida, que as pessoas tocam o seu corpo, encostam nela. Aqui em Florianópolis, especificamente, o sistema de ônibus públicos contam com câmeras internas dos ônibus, então nós temos muitos casos em que o motorista, o cobrador, eles percebem a própria companhia pelo monitoramento que tem homens que tocam o corpo de mulheres, às vezes meninas que estão usando o transporte escolar para ir, estão usando o transporte público para ir à escola, estão denunciando casos de prisão em flagrante. Isso é muito importante, porque acaba vindo ao domínio público que não se pode mais fazer isso.
Isso é algo que não deveria ocorrer, e agora, com a criminalização de maneira mais clara dessa conduta, que foi após aquele episódio de São Paulo, quando um homem se masturbou no transporte público da mulher, nós tivemos, desculpa, se masturbou no transporte público e acabou ejaculando nas costas de uma mulher, nós tivemos a edição dessa lei, e essa lei vem cada vez mais ganhando força, as mulheres se apropriando de um direito que é seu, de ter um respeito por elas, e essas denúncias têm vindo à tona. Delegada, eu entendo então que o que a minha filha viveu, eu vou dividir aqui com a defensora, com a senhora. Aliás, a senhora sabe que eu lhe liguei logo no dia que aconteceu. O telespectador que nos acompanha, muitos devem já saber do que eu estou falando. Para quem não sabe, exatamente uma semana atrás, minha filha viveu uma situação, pelo que a senhora está dizendo, eu entendo, de importunação sexual. Eu ainda não tinha conseguido entender aonde a gente classificaria. Para mim era um caso clássico de assédio, mas ela andava na rua em plena luz do dia, na quinta-feira da semana passada, hoje, sexta-feira, faz uma semana que ela esteve que eu trouxe essa história, porque na própria quinta-feira ela foi à delegacia, a sexta delegacia, e na sexta-feira, uma semana atrás exatamente, eu trouxe no nosso SC no Ar essa polêmica, essa questão. Confesso para vocês duas, Anne e delegada Patrícia, fiquei na dúvida se trazia ou não trazia o assunto aqui, mas cheguei à conclusão que eu falo tanto sobre isso, a delegada Patrícia sabe bem disso, porque já me deu várias entrevistas, a gente sempre denuncia, a gente pede para que as mulheres denunciem, e quando eu vi minha filha envolvida numa situação como essa, eu achei que eu não poderia me calar. De fato, fiz muito bem, delegada Yane, porque foi impressionante o que a gente teve de retorno depois que eu contei que minha filha caminhando para ir para a faculdade, da minha portaria do prédio até o carro que ia buscá-la, ela acabou sendo segurada por um homem que falava com ela, falava em voz alta: ô gostosa, ei, você de calça vermelha, pega aqui esse cartão, pega aqui esse cartão. Minha filha, obviamente, fingiu que não estava ouvindo, que não era com ela, essa é a orientação que a gente sempre dá, não segue, não reage para não ter mais violência. Ela foi indo e essa pessoa insistentemente atrás dela, a ponto de chegar, pegá-la pelo braço firmemente e dizer: pega aqui o cartão, pega aqui o cartão. Minha filha conta que acabou pegando o cartão, porque viu pelo olho dele que se ela não pegasse o cartão, poderia ter uma situação de mais violência ainda. Ela temeu pela vida dela, ficou com medo que ele tivesse uma faca, uma arma, enfim. Foi bom ter pego o cartão, porque pegando o cartão ele se apresentava como um gesseiro, pedreiro, pintor, e com esse cartão, ela logo depois que entrou no carro para ir até a universidade, minha filha é formanda da CESUSC, se forma agora no meio do ano, ela publicou, nervosa nas redes sociais, uma amiga de São Paulo pegou o número desse cartãozinho, fez um contato com essa pessoa por WhatsApp, não falou, não, só disse assim: oi, eu precisava de um orçamento e tal. Essa pessoa do cartão, que eu quero acreditar que é essa pessoa que fez essa agressão a ela, respondeu em 3 áudios. Os 2 primeiros mais duros, mais duros não, mais tratando como se realmente fosse fazer um orçamento. E o terceiro, quando provavelmente viu a foto dela e viu que era mulher, aí muda, delegada. É impressionante, muda completamente. Ô, minha querida, o que você quer? Qual é a sua graça? Eu faço qualquer coisa, podemos fazer qualquer coisa. E a partir dessa mensagem começou a mandar várias fotos para ela, para essa amiga da minha filha, para o WhatsApp: moto, comida, carro. Enfim, ali a gente percebeu que se tratava de uma pessoa com um completo distúrbio, uma pessoa que não deve bater bem da cabeça, enfim. Só que aí, delegada Patrícia, vem ainda mais uma história. Ela vai à delegacia, porque naturalmente a gente orientou, ela é praticamente já uma advogada, inclusive já passou na prova da OAB, nas 2 provas da OAB, ela procurou a 6ª delegacia de polícia. E qual não foi a surpresa? Que ela foi, infelizmente, muito mal atendida. E aí, delegada, que eu lhe pergunto, e a senhora sabe de toda essa história, porque eu lhe telefonei quando ela me relatou essa história, eu fico pensando, o que pode ter acontecido na delegacia? O que aconteceu nessa e nas outras delegacias? Porque depois disso, o que a gente recebeu de mensagens, não só a minha filha, eu nas nossas redes sociais, aqui na emissora, no dia que eu dividi esse assunto, na sexta-feira da semana passada com os telespectadores, foi uma loucura de mulheres dizendo: Márcia, a gente vai e não dão bola, Márcia, a gente vai e começa a achar que aquilo que a gente está vivendo é menor, é pequeno, que a gente que está doida, que a gente que está achando que aconteceu alguma coisa, porque a maneira como a gente é atendida não nos acolhe. Desculpem toda essa fala, mas eu precisava contextualizar a situação, até para tentar entender, delegado, o que aconteceu na 6ª DP, o que acontece nas delegacias. Há falta de preparo para receber as mulheres? Bom, Márcia, vamos dividir a minha fala em 3 momentos.
O que aconteceu com a sua filha, aconteceu também com a minha filha no ano de 2020, ali no período de pandemia, em início de agosto, minha filha estava indo às 18 horas da tarde comprar pão na padaria, aqui na rua Almirante Lamego, quando um cidadão começou a dizer palavras ofensivas para ela. Minha filha estava de calça jeans, camiseta e tênis. É uma menina loira, né, uma menina bonita, e ela teve que ouvir umas situações e ela se assustou porque era uma garota de 16 anos. Qual é a nossa orientação como pais? Corra e entre num lugar público, onde tenha mais gente. Ela saiu correndo e entrou na padaria. O cidadão estava de máscara, o cidadão estava de boné, eu e o meu marido, que também é delegado, saímos à rua, a gente tentou diligências, mas infelizmente, por naquele período da pandemia, ele estava de máscara e estava de boné, nós não tivemos êxito na identificação. Mas como mãe, Márcia, a gente fica assim muito chocada, poxa, minha filha não pode comprar pão às 6 horas da tarde, que vai ouvir um desaforo, então infelizmente ela encontrou uma pessoa dessa índole. Com relação às delegacias de polícia, nós fizemos milhares de atendimentos de mulheres no estado como um todo. Esse processo de auditamento de dados, esse processo de capacitação de policiais, ele é um processo permanente. Sexta Delegacia de Polícia é a delegacia de maior fluxo de atendimento no estado de Santa Catarina. Então, nós contamos sempre com a capacitação desses policiais. Nós temos policiais que às vezes estão com sobrecarga. Ali na sexta DP, nós temos situações que às vezes ficam menores apreendidos. Então, bem no momento da sua filha, parece que chegou um marmito, o policial teve que receber. Eram para esses menores que ficam apreendidos nas celas das delegacias. E é uma situação que a Polícia Civil já tem trabalhado, porque o policial, ao mesmo tempo que ele atende a mulher vítima de violência, ele está custodiando um menor numa cela de delegacia. Isso é ruim, porque você imagina, você está com uma situação dessa complexa, com uma mulher que você precisa dar um atendimento especializado, daqui a pouco você tem que acessar onde tem esse ambiente com pessoas presas, pessoas apreendidas, e o atendimento é completamente diferente. Então, isso é uma das situações que a gente já identificou ali na sexta DP, ou como também poucas outras delegacias que ficam com presos ou que ficam com menores apreendidos, e nós temos um trabalho de tentar, de uma vez por todas, superar esse problema, que a gente consiga trabalhar só com a investigação e que nesses casos, por exemplo, de menores, que eles já vão para a área da SJC responsável com os menores. Então, são situações muito difíceis, porque a instituição é formada por pessoas, por seres humanos. E aí a gente tem um profissional que às vezes ele se dedica ao profissional que tem esse cuidado, mas está com essas duas situações bem graves atendendo, são situações que têm trazido reflexo negativo. Nós temos procurado identificar cada atendimento desse, trazer uma intervenção junto ao policial, ouvir esse policial, ver o que está acontecendo, se for necessidade de capacitação a gente faz. Se for uma situação que está numa questão de estresse agudo, tem o serviço dos recursos humanos da Polícia Civil, o serviço dos psicólogos do RH que fazem esse gerenciamento de estresse. Agora, a questão de necessidade de incremento de efetivo e essa questão também da necessidade, de uma vez por todas, de nós eliminarmos essa situação de menores apreendidos em delegacia, isso é algo que a gente precisa vencer e eu tenho certeza que o atendimento vai melhorar muito. Delegada, duas questões importantíssimas com essa sua fala. A primeira, então, eu percebo que já está mais do que na hora de ter uma delegacia, uma não, várias, a quantidade que for necessária em Santa Catarina, exclusivo para mulheres. Por que em São Paulo são delegacias de proteção à mulher, não tem idoso, criança, nada contra idoso, criança, muito pelo contrário. A senhora está dando aí fala que tem uma situação de menor em cárcere, e tem a minha filha, como milhões de outras mulheres precisando de atenção, e o policial ficou dividido. Então está na hora de ter delegacias de proteção à mulher, ponto, acabou. Para atender a mulher como tem que atender. Concorda? Deixa eu te explicar uma coisa. O Ministério da Justiça agora até está com um edital de chamamento público para atendimento de mulheres, crianças, adolescentes e idosos vítimas que são vulneráveis. Quando você aglutina o atendimento de vulnerável numa única unidade, o atendimento ele é melhor. Quando a gente tem a separação, quando tem outros estados, por exemplo, se eu tenho uma situação em que uma menina é agredida e um menino é agredido, nós temos duas delegacias com atribuições, a delegacia da mulher e a delegacia da criança. Isso gera conflito de atribuição. O projeto que se tem aqui na capital é a separação para a delegacia de apuração de atos infracionais em uma única unidade,
Agora, essa questão de manutenção de menores em delegacias apreendidos, isso é uma situação que nós estamos trabalhando para acabar com ela. Por quê? Porque tem uma secretaria específica para atendimento de adolescentes, né, que são ou apreendidos por força de mandados judiciais ou são apreendidos em flagrante delitos pela prática de crime grave contra a pessoa, né? Então, são situações extremamente distintas. Aqui há um trabalho da Polícia Civil, já um estudo, para nós trazermos essa situação de apuração de ato infracional para uma unidade única. E isso já está em processo de execução, só que, claro, a gente depende de material humano, a gente depende de estrutura própria, e isso vai ser concretizado na capital. Mesmo que tenha essa delegacia, é um entendimento nosso de que a Polícia Civil ela não deve permanecer com os menores apreendidos. E nós temos uma fala muito simples, de que quem prende não cuida. Por quê? Porque na atividade de prisão nós temos um contato muito próximo com a investigação dos fatos e com a vítima. E essa atividade de cautela, seja de presos maiores ou de menores em conflito com a lei, ela tem que ser feita por uma equipe específica que não atua na investigação, que não tem contato apurado com os fatos. Isso é o que a gente tem brigado. Apesar de que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem um dispositivo lá que permite a manutenção de menores nas delegacias por até 5 dias. A lei federal nos prejudica muito. Isso a gente precisa superar. Agora, essa separação, Márcia, de mulheres, crianças, adolescentes, vítimas, ela pode trazer um prejuízo num certo momento, e a gente já tem histórico desse prejuízo. Então, qual que é o trabalho da Polícia Civil? Trabalhar com esses vulneráveis vítimas, porque você atende as vítimas num ponto. O adolescente em conflito com a lei, ele está migrando para uma unidade específica, que é uma unidade de investigação. Nós temos desde aquele adolescente que comete infração mais leve, como aquele adolescente faccionado que comete crime grave contra a vida, e são crimes com requintes de crueldade. Então, aí uma investigação especializada para uma equipe única. Agora, essa manutenção desse adolescente apreendido, apesar do que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, é um pleito nosso, de nós passarmos definitivamente para outra instituição, que no caso é a SJC. Né? Então, a lei traz um diferencial negativo, mas esse trabalho tem sido construído e a SJC tem sido muito parceira em Santa Catarina. Bom, claro que esse desenrolar dessa reivindicação de vocês, a gente continua acompanhando, abre o espaço do SC no ar, inclusive, a senhora sabe disso, para a gente trazer essa demanda e essa reivindicação de vocês e os próximos passos com relação a isso. Mas eu preciso ainda, antes de encerrar sua participação, gente, a delegada vai ter que sair, por isso a Anne está aqui quietinha, porque no próximo bloco eu vou conversar com a Anne, eu vou conversar com a Defensoria Pública, mas antes de fechar sua participação, delegado, eu tenho mais uma questãozinha rápida com a delegada, gente, rapidinho. Nessa sua fala, a senhora falou sobre essa questão desse trabalho em excesso da delegacia, e a senhora dividiu com a gente, e lhe agradeço a confiança, a história da sua filha. Mas no caso da sua filha, em plena pandemia, vocês não conseguiram encontrar a pessoa. No caso da minha filha, ela tinha o cartão, alguém, uma amiga dela, conseguiu falar com essa pessoa, e a minha filha perguntou para a pessoa da delegacia se ela queria, se esse homem, se esse policial, queria todos esses dados, queria os áudios, queria as informações que essa amiga tinha conseguido, e ele disse que não, que ia seguir o trâmite normal. E essa pessoa está aí, e várias outras pessoas já conseguiram entrar em contato com esse homem. Porque depois que a Beatriz colocou o cartão nas redes sociais, é claro que aquele telefone dele ficou ali à disposição, e a polícia ainda não pegou, nem para ouvir, delegada. Não é sério isso? Márcia, a diretora da Grande Florianópolis, doutora Michele, chamou para si essa atribuição, né, junto com a delegada Larisa da 6ª DP, e você pode ter certeza que esse cidadão já vai ser identificado e ele vai ser ouvido e vai responder. Não é um crime que prevê uma pena de prisão muito grande. Então as pessoas pensam assim, ele já vai ser preso, já vai ser tirado de circulação. Não, ele vai ser identificado, ele vai ser ouvido. Nós vamos reunir o maior número de provas possíveis contra ele, havendo requisitos, havendo a necessidade de um pedido de prisão preventiva, isso vai ser feito. Então, está tendo uma força-tarefa na 6ª Delegacia, junto com a diretora da Grande Florianópolis, que tem feito um trabalho extraordinário aqui na região da capital, eles vão ser identificados. Acredito que na próxima fala minha com você vai ser, Márcia, ele já está identificado, ele já está ouvindo, ele já está respondendo inquérito policial, a gente já está com o inquérito bem apurado. É tudo que eu mais quero, não só por mim, não só pela minha filha, mas pelas mulheres, porque esse cidadão que se apresenta como pintor, gesseiro, sei lá o quê, está na rua.
E pode estar fazendo isso e muito mais, e muito pior do que ele fez com a minha filha, com outras mulheres por aí. Mulheres e crianças, porque é uma pessoa desequilibrada. Um homem que usa um cartãozinho como esse pode estar usando esse cartãozinho para entrar na casa das pessoas para procurar suas próximas vítimas. Então, delegada Patrícia, eu lhe agradeço estar com a gente hoje. Eu sei que a senhora vai ter que sair, mas ela fez um esforço enorme para estar aqui com a gente. Esse programa não poderia acontecer sem a sua presença. Então, eu lhe agradeço muito, viu, delegada? E já fica convidada, quando a senhora souber tirar esse cara de circulação, só me avisa que a senhora entra no SC no ar para a gente poder dividir isso com o nosso telespectador. Márcia, eu te agradeço a oportunidade de falar um pouco em nome da Polícia Civil, porque às vezes as pessoas pensam assim, o atendimento vai ser perfeito. Nós temos uma gama muito grande de atendimentos por mês, só de violência, de lesão corporal, ultrapassa 15 mil atendimentos ano. Então, você imagina a quantidade de mulheres que a gente trabalha. Pode ocorrer falhas, porque é uma instituição formada por pessoas, mas o trabalho de busca de melhoria na qualidade do atendimento, ele é permanente. E assim, Márcia, aproveitar e te dizer assim, a gente tem identificado cada vez mais casos muito graves e que a gente fica preocupado com o comportamento do ser humano como um todo. Esse crime de importunação sexual que a tua filha, que a minha filha foram vítimas, crimes de violência pela internet, pelos meios eletrônicos, a gente já fala de chamar de estupro virtual, que é algo novo. Então, por isso que a gente vê que cada vez mais a população ela tem ficado vulnerável ao comportamento de determinadas pessoas, mas a Polícia Civil tem avançado e a gente vai seguir. Prova disso foi essa semana mais uma operação contra crimes de pedofilia pela internet, pessoas presas em Santa Catarina. Então, esse trabalho vai continuar sendo feito. E a senhora conte com a gente aqui para divulgar isso e para falar sobre esse assunto, porque esse é um assunto que eu vou falar sempre na tela da TV. E eu não vou me calar, porque eu estou falando em nome de todas as mulheres. Então, a senhora conte comigo, a senhora sabe disso, que pode contar com a gente aqui para todo tipo de informação que a gente precisar divulgar e levar para as mulheres que nos acompanham. Obrigada, viu, delegada Patrícia Zimmermann. Uma ótima noite para a senhora. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, boa noite a todos e estou à disposição, né, de vocês quando precisarem. Um abraço. Valeu, delegada Patrícia. Estou indo para o intervalo, gente, rapidinho. Na volta vou conversar com a Anne Auras, coordenadora do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da nossa Defensoria Pública aqui de Santa Catarina. 1 minuto só, até já. Estamos de volta com a nossa Conexão ND desta noite de sexta-feira. Muito obrigada. Você que nos acompanha aqui na Record News, muito obrigada. Você que nos acompanha também no nosso portal de notícias líder de audiência, o ND+. Agora eu vou conversar com a Anne Auras, defensora pública. Ela é coordenadora do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública de Santa Catarina. Anne, muito obrigada por estar com a gente. Não te coloquei no primeiro bloco, porque eu tinha só esses minutinhos para falar com a delegada Patrícia. Ela precisava sair, não podia ficar com a gente o programa todo. Mas o que você achou de tudo que a gente falou no primeiro bloco? Como é que a Defensoria Pública entende esse momento que a gente está vivendo de, infelizmente, tantos registros de violência contra a mulher? Olha, Márcia, bom, boa noite a todos que nos assistem. Muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Eu acho que, em primeiro lugar, parabenizar. Eu vim até aqui hoje pensando em te parabenizar e parabenizar a sua filha pela atitude de ter exposto nas redes sociais, na televisão, o que aconteceu com ela, não apenas na rua, mas também quando ela procurou o poder público, porque ela sofreu uma violência, certamente uma importunação sexual, uma violência contra a mulher, quando ela estava na rua, um assédio, mas ela também é um símbolo da violência institucional que muitas vezes as mulheres estão submetidas quando procuram ajuda na rede de atendimento à mulher. Então, eu acho que isso trouxe uma visibilidade para as mulheres de situações que elas acontecem no dia a dia, acontece com as mulheres, quando a gente sai à rua, quando a gente está em casa. A gente diz que não tem lugar seguro para as mulheres no nosso país, As mulheres são vitimizadas dentro de casa, na violência doméstica e familiar, pelos companheiros, pelos maridos, pelos namorados, nós sabemos disso,
mas quando elas saem de casa, elas estão suscetíveis a todas essas formas de assédio, de importunação, né? De homens que realmente acreditam que as mulheres, por estarem na rua, na balada, estão disponíveis, que os seus corpos estão disponíveis e eles se sentem no direito de falar, de fazer cantadas ofensivas, de fazer elogios grosseiros à aparência, de segurar, de pegar no braço. Isso mostra muito da nossa cultura, né? Essa cultura machista, assim, que acha que a mulher que está no espaço público, na via pública, é um corpo à disposição do homem e ele pode fazer o que quiser. A gente fala muito, Márcia, e eu acho que isso é importante, né, a gente falar aqui, já que o teu público é tão amplo aqui, né, que paquera não tem nada a ver com importunação sexual. Tem gente que fala, mas o mundo está muito chato, não pode mais paquerar. Não tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra. Nada a ver, né? É uma coisa que não tem como confundir, né? Importunação sexual, né, envolve medo da outra parte, não consentimento da outra parte, né? Como aconteceu com a sua filha, uma pessoa que vem, que com palavras ofensivas, constrangedoras, deixa ela numa situação de medo, de constrangimento, se aproxima, mesmo ela tendo se manifestado no sentido de que não queria essa aproximação, isso não é paquera, isso é importunação, está causando medo, humilhação, constrangimento na outra pessoa. Paquera é uma coisa muito diferente, paquera as duas pessoas estão envolvidas, há um consentimento, né? É algo que é normal, natural. Que é bom, exatamente, não tem nada a ver. Uma coisa é violência, outra coisa é paquera. Então é importante a gente falar disso, porque a importunação sexual é crime, sim, tem uma pena prevista de 1 a 5 anos, né, de reclusão. Então é muito importante as mulheres saberem que isso é violência, porque muitas não procuram um serviço público, uma delegacia ou a rede de atendimento, enfim, a defensoria, o judiciário, porque acham que é normal, acham que é algo que elas estão submetidas mesmo. Quando ela esteve na delegacia e ela foi atendida dessa forma, sem atenção pelo policial, ela disse que chegou a pensar assim, caramba, acho que eu exagerei. Ela chegou a falar isso? Isso é sintomático dessa nossa cultura ainda machista, uma cultura que a gente chama de cultura do estupro, uma cultura que normaliza esse tipo de violência sexual. E o próprio atendimento, né, que ela teve na delegacia, e eu não vou falar que é um problema só da delegacia, é um problema da rede de atendimento à mulher de uma forma geral. A gente sabe que as mulheres precisam ser atendidas por pessoas especializadas, qualificadas, capacitadas, e que esse atendimento tem que ser humanizado. Não pode desqualificar a mulher, culpabilizá-la, né? Ah, mas o que você estava fazendo na rua? Que roupa que você estava usando? Que roupa que você estava usando? O que você estava fazendo na balada sozinha? Esse tipo de coisa, para quem atende mulheres em situação de violência, é inaceitável, né? A gente sabe que não é um problema só das delegacias, mas é um problema também, né, da assistência social, da saúde, do próprio sistema de justiça, né, de muitas vezes carecer dessa qualificação, dessa especialização das pessoas que atendem, muitas vezes não são especializadas ou estão plenamente capacitadas, e elas reproduzem essa violência que está naturalizada na sociedade, né? Essa cultura do estupro, essa cultura machista, também está nas instituições, e as mulheres também são vitimizadas nas instituições. Eu até só queria fazer uma menção a uma pesquisa nacional, né, que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública fez recentemente sobre vitimização das mulheres no Brasil. E essa pesquisa mostrou que a maior parte das mulheres que sofrem violência no nosso país não procuram nenhum tipo de ajuda, né, 52%, e um percentual muito pequeno, menos de 20%, procura uma delegacia. E a pesquisa perguntou por quê, né? Por que não procurou ajuda? Por que ficou em silêncio? Sozinha? Por que sofreu sozinha? E a maioria das perguntas reflete isso que a gente está conversando, a maioria das respostas reflete isso que a gente está conversando aqui. Eu achei que não era grave o suficiente, eu achei que eu não devia envolver a segurança pública, que eu ia resolver sozinha, ou que eu não tinha prova, que não iam acreditar em mim porque era só a minha palavra, né? Então veja como para as mulheres elas ainda se mantêm em silêncio, não procuram ajuda porque acham que não vão ser levadas a sério, acham que vão ser desqualificadas, acham que é melhor elas levarem para si, que não foi grave. Então é importante a gente dizer, é grave e vocês devem procurar sim o serviço público, até para provocar, para que haja qualificação, haja especialização que muitas vezes não existe, né, nessa rede de atendimento que ainda é tão sucateada, né, e muitas vezes não é especializada. E qual é o papel da Defensoria Pública nisso tudo? Então, Márcia, a Defensoria é uma instituição que aqui em Santa Catarina ainda é relativamente recente, ela tem 9 anos, isso. Ela presta assistência jurídica gratuita às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, né, o mais conhecido, né, papel da Defensoria é prestar assistência jurídica gratuita a quem não tem condição de pagar advogado, a pessoas pobres. Mas não é só isso, né? Existem pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e não é só pelo dinheiro. Por exemplo, mulheres em situação de violência. Essas mulheres, muitas vezes, né, são casadas, sofrem violência do marido, do companheiro, enfim, às vezes elas até têm
uma renda que justificaria que pagasse um advogado, mas elas não conseguem acessar essa renda, que muitas vezes é o companheiro que controla, elas não têm como... Elas não têm independência financeira, que aliás é uma das razões que muitas mulheres acabam continuando na situação de violência, e elas não têm como resolver esse problema, porque o dinheiro, ela tem dinheiro, mas o dinheiro não é dela, né? Exatamente, elas não conseguem ter acesso a esse dinheiro. Ao dinheiro. Inclusive tem uma forma de violência patrimonial muito comum, que é o homem, o companheiro, o namorado, reter a renda da companheira, ele reter o dinheiro que é dela, impedi-la de usar o carro, impedi-la de usar o celular, enfim. Então, como as mulheres em situação de violência se considera que elas estão numa situação especial de vulnerabilidade, elas podem ter acesso ao serviço da Defensoria para ter assistência jurídica gratuita, para serem orientadas sobre os seus direitos, eventualmente fazer um pedido de medida protetiva, por exemplo, para o judiciário, né, se elas fizerem esse requerimento, por exemplo, para afastar o agressor do lar, para impedir esse agressor de entrar em contato, impedir de se aproximar, né, e uma série de outras medidas. Então, a Defensoria, as defensoras e os defensores públicos, né, são pessoas formadas em direito, que prestaram um concurso público, né, para prestar assistência jurídica e atuar em favor das mulheres de forma, não apenas das mulheres, mas das pessoas, de forma gratuita. Mas esse seu núcleo, essa sua coordenação, você é coordenadora do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública. Então, você lida diretamente com as mulheres. Diretamente com as mulheres. E o que você tem percebido? Realmente, assim, o nosso núcleo ele tem até uma abrangência estadual, né? Então, a gente acompanha violações coletivas a direitos das mulheres em todo o estado. Aqui na capital, é até importante a gente fazer essa menção, nós temos uma defensoria especializada na assistência às mulheres em situação de violência. Então, é uma defensora e a sua equipe que exclusivamente prestam atendimento e orientação jurídica a mulheres em situação de violência aqui de Florianópolis. Ajuizam ações que sejam necessárias, como divórcio, guarda, pensão alimentícia, acompanham os processos criminais, né, contra os agressores ao lado das mulheres, acompanham as audiências, né? Então, é uma equipe exclusiva para isso. Foi criada recentemente no ano passado. Então, se a minha filha não fosse quase uma advogada e se não fosse filha de advogada, ela poderia ter procurado a defensoria para acompanhá-la na CEDP, por exemplo? Ela poderia procurar a defensoria, por exemplo, para ter qualquer orientação sobre os direitos dela. Então, se ela quisesse, bom, aconteceu isso comigo, eu não sei se isso é crime, será que eu devo, né? O que eu faço? O que eu posso fazer? Quais são as consequências? Ela poderia buscar a defensoria e receberia essa orientação. Olha, isso parece se enquadrar numa importunação sexual, isso é um crime sim, você pode procurar a delegacia, você deve ser bem atendida, né? Você pode requerer medidas protetivas, né? Se fosse o caso dela requerer algo assim, né? E poderia sim ser acompanhada, né, nesse processo, nesses passos serem acompanhados pela Defensoria Pública. E claro, né, se for uma mulher que realmente não tem condições de pagar um advogado, a Defensoria entra com ações, né, relacionadas a direito de família, quando a mulher quer se separar, quer pedir pensão alimentícia, quer regularizar a guarda dos filhos, né? Então, acompanha todos esses processos, todas as ações, né, que têm a ver com a ruptura do ciclo da violência, as ações que são necessárias para que essa mulher consiga sair dessa relação violenta e começar uma nova vida. Então, a Defensoria pode atuar em todas essas questões. Desde que você entrou na Defensoria Pública, você está no núcleo de proteção às mulheres ou não? Não, o Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres foi criado em 2021, fevereiro de 2021. Gente, é muito recente. Tem um ano, exatamente. Eu sou defensora pública há 9 anos, desde que ela foi criada, em 2013, mas o núcleo é recente. Eu atuava antes aqui no Juizado da Violência Doméstica, né, assistindo, aqui da capital, assistindo mulheres, né, que tinham processos no Juizado da Violência Doméstica e Familiar da capital. Eu assistia essas mulheres, orientava e acompanhava os processos, mas atuava em outras áreas também. Só agora nós temos um núcleo especializado e exclusivo. Ou seja, então é uma vitória esse núcleo. Uma vitória, com certeza, e também a defensoria especializada, né, que hoje existe uma equipe exclusiva para fazer esse atendimento. É uma defensora que não atua em outras áreas, não atua com outros tipos de atendimento, ela atua apenas na assistência e na orientação à mulher, o que é muito importante porque é uma especialização, essa pessoa é qualificada, fez as capacitações da Defensoria Pública para prestar um atendimento adequado à mulher que as procura. Anne, se já tem alguém em casa falando assim, nossa, eu vou procurar, eu vou precisar, não, com certeza, a gente está numa noite de sexta-feira, muita gente em casa, muita gente nos acompanhando, infelizmente a violência contra a mulher, infelizmente ela existe independentemente de classe, independentemente de cor, independentemente de qualquer coisa, você sabe disso melhor do que eu. Então, com certeza, pode ser que nesse momento tenha alguém falando, puxa, eu vou precisar, eu vou procurar. O que faz? Qual é o passo a passo para encontrar na Defensoria Pública esse apoio? Aqui na capital, né, a Defensoria Pública ela fica na Avenida Rio Branco, número 919, é uma sede nova, vai ficar na subida da Avenida Rio Branco, quase chegando na Praça dos Bombeiros, um prédio espelhado.
mas a mulher pode agendar o atendimento pelo site da Defensoria. Ela pode entrar no defensoria.sc.def.br, agendar o atendimento, coloca ali os seus dados, né? É importante mencionar, né? Ali vai ter um item para mencionar que é questão de violência contra a mulher, porque o atendimento é prioritário. Ela consegue agendar e aí ela comparece à sede da Defensoria no dia que for agendado, né? Ela também pode entrar em contato por telefone, né? Pelo 3665-6370. 3665-6370. 6370. Isso. Tá. E se ela quiser mandar um e-mail para o Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres para ser orientada, ela pode enviar um e-mail para o NUDEM, NUDEM, de mulher, @defensoria.sc.def.br. Gente, a gente vai colocar aí em destaque tudo na tela, mas eu vou relembrar aqui o número 3665-6370. Se você está em casa, está querendo conversar mais com a Anne, está querendo mais orientações, fica à vontade para entrar em contato com todos esses caminhos aí que ela disponibilizou para a gente. Anne, para fechar, você faz parte também do Instituto de Defesa dos Direitos da Família, né? Queria que rapidamente você falasse sobre isso. Ah, sim, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, aqui de Santa Catarina, né, que é coordenado pela advogada Andréa Scheffer, né, de forma brilhante, né, ele tem uma comissão, né, de gênero e violência doméstica. Essa comissão, né, a qual eu integro, né, ela tem se reunido periodicamente, desenvolvido atividades muito importantes na defesa das mulheres que são vítimas de violência. Inclusive, conta com a participação da desembargadora Salete Somariva, que também é uma referência, né, na luta pelos direitos das mulheres e que hoje, né, inclusive, tem se focado, né, na questão de profissionalização de mulheres que são vítimas de violência e que não têm independência financeira. Isso é um projeto atual dessa comissão, né, do Instituto Brasileiro de Direitos de Família aqui de Santa Catarina, capitaneado pela advogada Andréa, né, e pela desembargadora Salete Somariva. Também participam representantes do Ministério Público, né, advogadas, aqui a Defensoria Pública, e a gente tem conseguido desenvolver discussões, eventos. Agora, no mês de março, no dia 8, estivemos fazendo um mutirão de atendimento lá no Largo da Alfândega para as mulheres em situação de violência. Então, a gente tem avançado bastante, né? Essa comissão é recente também, né, mas já desenvolve uma série de atividades relevantes, né, para a promoção dos direitos das mulheres aqui de Santa Catarina. Para a gente fechar, eu queria uma mensagem sua para as mulheres que nos acompanham. A câmera é toda sua. Olha na câmera, olho no olho da mulher que está em casa. O que você quer dizer para ela? Eu acho que toda essa nossa conversa de hoje, né, e todo esse recado, né, que a querida apresentadora Márcia, a filha dela, tem conversado, né, com a sociedade catarinense, com a sociedade de Florianópolis nos últimos dias, né, vem no mesmo sentido. Mulheres, vocês não estão sozinhas. Vocês devem procurar ajuda, não silenciem, né? A gente sofre violências todos os dias, em casa, fora de casa, no ambiente de trabalho, no transporte público, como bem disse a delegada Patrícia, e nós não podemos silenciar. O silêncio não beneficia a nós, beneficia os agressores, que vão continuar agindo dessa forma, achando que isso é normal, achando que isso é natural. Nós não podemos normalizar, nós precisamos levantar a nossa voz e defender a nossa autonomia, os nossos direitos, o nosso direito de ir e vir livremente, sem ser importunadas. Procurem ajuda. Se acharem que o seu atendimento não foi adequado, procurem os órgãos responsáveis para também movimentar essa rede e fazer com que essa qualificação, essa especialização aconteça. Também é papel de vocês fazer essa pressão para melhorar os serviços públicos. É isso. Obrigada e boa noite. Bom. Nossa, eu que agradeço, Anne. Muito obrigada. Conta sempre com a gente, mesmo que disse para a delegada Patrícia Zimmermann, aqui o nosso Conexão ND, o nosso SC no ar, à sua disposição, à disposição da Defensoria Pública, à disposição dessa coordenação aí, desse núcleo de promoção e defesa dos direitos das mulheres que você coordena, totalmente à disposição. Avisa, divide com a gente informações importantes que a gente precisa dividir com o nosso telespectador. Muito obrigado por ter estado com a gente nessa noite de sexta-feira. Um ótimo final de semana para você e até uma próxima oportunidade. Gente, assim que eu vou encerrando o nosso Conexão ND desta noite de sexta-feira. Espero que você em casa tenha aproveitado, bate-papo sério, bate-papo importante. Te desejo um ótimo final de noite, um lindo final de semana e faço, sabe, Anne, toda sexta-feira eu faço aquele convite. Segunda-feira, cedinho, 6h30 da manhã, eu e minha equipe estaremos ao vivo esperando por vocês no SC no ar. Então, venham e nos acompanhem. Beijo no coração e até segunda. Tchau, tchau.